Foi há muito tempo atrás que a história aconteceu, mas através do tempo o mundo a verdade conheceu. Por homens cheios de vontade de anunciar o amor, é que hoje nós sabemos a história do Senhor. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande loja do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Quando o Senhor esteve aqui, a muitos ensinou. Puderam face a face ver em seu olhar o amor. E tudo que ele ensinou a todos irão falar. Olá, tudo bem? É um prazer muito grande poder recebê-lo aqui no programa Heróis da Fé. Seja bem-vindo a este programa Heróis da Fé, que tem como objetivo de estudar a Sagrada Palavra de Deus. Estudar para que possamos termos conhecimento, sermos santificados por ela e assim nos prepararmos para a nossa eterna salvação. Esse que é o grande objetivo aqui. O programa Heróis da Fé está procurando cumprir com a sua sagrada missão. Lá em São Mateus, Jesus Cristo, capítulo 28, Jesus, antes de voltar ao céu, ele deu a sagrada missão. Ele veio com uma missão lá do céu de buscar e salvar o que havia perdido, que era a humanidade, era eu, era você, toda a raça humana. E ele cumpriu fielmente com a sua morte de cruz. Mas antes de ele voltar, ele deu uma missão para a sua igreja, para cada cristão. E essa missão é exatamente isso, é pregar a mensagem, o Evangelho eterno, para todas as pessoas, indistintamente. Todo ser humano tem o sagrado dever de conhecer, de saber de que existe um Deus todo-poderoso, único e verdadeiro Deus, que lhe ama infinitamente e que tem um plano maravilhoso para a sua vida, para a sua paz, sua felicidade e, acima de tudo, para a sua eterna salvação. Com este pensamento, gostaria que você curvasse a sua fronte e vamos fazer uma pequena oração para que possamos iniciar esse estudo de hoje. Nosso Deus e Pai de amor e de misericórdia, lhe agradecemos mais uma vez que nós estamos aqui estudando, Pai querido. Iremos abrir a sua sagrada palavra, pedimos a tua permissão para que possamos entendermos esse ensino tão importante, para que possamos colocarmos em prática, para te obedecermos. Nos capacite para compreendermos e para te obedecermos, Pai amado. Fique conosco e ao mesmo tempo te suplico por cada ouvinte, cada um ouvinte desse programa Herói da Fé, que está orando nesse momento com o Senhor, para que o Senhor sabendo, o Senhor sendo conhecedor de todas as nossas necessidades, o Senhor abençoe grandemente cada ouvinte, Pai querido. Tuas bênçãos recaem sobre essas pessoas e que nós te suplicamos e te agradecemos pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados, meu amado, minha amada, você já parou, e eu gosto muito de fazer isso, principalmente assim quando eu num local assim, retirado da cidade, né, num campo assim, distante, e em que noite estrelada assim você olha para o céu e é uma coisa realmente maravilhosa de ver, né? Aquelas estrelas são
incontáveis aquelas estrelas, cada um com seus brilhos, né? É uma coisa realmente espetacular de se ver. Eu, sinceramente, admiro muito, eu gosto muito. E eu gosto muito também de estudar, assim, eu sou fascinado também por astronomia, né? Que estuda exatamente o universo, o cosmos. Então é uma coisa impressionante. O nosso universo realmente é uma coisa imensurável, tá? A grandiosidade, não existe, nós sabemos o limite do universo. Mas a grande realidade, uma grande pergunta é que o universo ele existe. Existe, nós fazemos parte inclusive desse universo. Tá? É infinito, né? As dimensões, os grandes astros são coisas espantosas, a grandiosidade desses astros que existe, né? Existe, de acordo com os estudiosos, só que já conseguiram observar, existe mais de 300 bilhões de estrelas em cada galáxia, né? Na nossa galáxia que é a Via Láctea, né? E existe, por outro lado, mais de 300 bilhões de galáxias, só que eles já conseguiram já calcular, imaginar. Então é uma coisa que está ali, uma coisa impressionante. Eu gosto muito de estudar astronomia, não é astrologia, tá? Astrologia não é de Deus essas coisas não, mas é astronomia, né? Que são os seres do universo em si. E a pergunta, hoje a lição de número 15, a lição de hoje de número 15, tá? E tem como título aqui sobre a manutenção da obra do Senhor aqui na terra. Mas a pergunta é a seguinte: a quem é que pertence tudo isso? Você já parou para pensar? Será que surgiu pelo acaso? Claro que não. Né? Nós sabemos que isso é impossível. Tá? Existe um pastor que eu admiro muito, e uma vez eu vi fazendo uma ilustração que eu gostei muito, eu vou passar aqui para vocês. Querer dizer de que o universo ele existe por causa de uma explosão que há bilhões de anos aconteceu, em alguma parte aí do cosmos, né? E dessa explosão aí as coisas foram acontecendo, foram se formando aí, né, os planetas, as galáxias, né, enfim, o universo se formou, tudo de uma maneira impressionante. Nem existe o nosso planeta Terra aqui com seus movimentos, a rotação, a translação e outros movimentos que existem, né, no nosso sistema solar, na nossa galáxia. Como eu costumo sempre dizer, a ciência mesmo comprova de que no universo nada é parado, ou seja, nada é estático, nada é parado, tudo é dinâmico, tudo existe movimentos e uma coisa impressionante. E funciona essa engrenagem, né? Funciona de uma maneira. O nosso planeta Terra, por exemplo, existe um movimento de rotação, translação, né? Existe aí as estações do ano que nós sabemos: inverno, verão, primavera, tempo de semear, tempo, né, de colher, tempo de. Tudo isso a gente vê, tá, que acontece. Então vai aquela pergunta: mas isso tudo é pelo acaso que acontece? Isso foi de uma explosão? Queridos, querer dizer, né, se eu querer dizer para você que eu acredito nisso, que foi apenas uma explosão e as coisas foram acontecendo, estão acontecendo aí, sinceramente é a mesma coisa de eu querer dizer para você, aí que entra a ilustração dessa pessoa, desse pastor lá que eu falei, né, pastor Marco Filho, inclusive, né, uma vez ele fazendo essa ilustração, de que é a mesma coisa de eu querer convencer você a acreditar de que de repente um relógio que eu tenho no meu pulso, um relógio, vamos dizer um relógio a corda, né, automático, seria a mesma coisa de eu querer que você acreditasse de que um dia houve uma explosão e com o passar do tempo veio uma peça, veio uma peça e assentou-se ali naquele relógio, depois veio uma outra peça, se assentou, depois veio uma outra peça e foi se encaixando perfeitamente, depois veio o ponteiro do minuto, o ponteiro do segundo, né, o ponteiro da hora, né, veio o calendário, tudo foram se encaixando de uma maneira ali perfeita e o meu relógio está funcionando agora. Estou dando um exemplo aqui, né, uma ilustração. Você iria acreditar nisso? Claro que não. Por meu amado, com toda certeza,
tá? O nosso universo é muito mais do que muitos possam imaginar sua origem. É certo que existe com toda certeza, existe um Criador, meu amado. Tá? Estou falando aqui sem contar na natureza, o próprio ser humano, a estrutura do ser humano, o seu cérebro, a sua visão, os seus órgãos. Então existe com toda certeza um alguém por trás disso aqui. Existe com toda certeza um alguém que um dia na eternidade, que ele projetou e ele criou essas coisas e ele mantém e manterá. E a grande pergunta é essa aqui: a quem é que pertence o universo, afinal de contas? A quem pertence o universo? Essa é a grande pergunta. Existe um dono? Existe um Criador? A resposta a Bíblia dá. Está lá em Salmos capítulo 24, versículo 1, assim diz o Senhor: ao Senhor pertence a terra e tudo que neles se contém, o mundo e os que neles habitam. Então aqui é um dos textos, não, mas existem outros e outros textos, muitos textos aí que falam claramente, né, de que Deus é o Criador, ao Senhor, ao Deus. Então existe o único Deus Criador e poderoso, tá, que um dia projetou, ele criou pelo seu infinito poder da sua palavra, ele criou o universo, criou todas as coisas, veio aqui na terra, criou o ser humano, criou Adão, criou Eva, fez com a sua própria mão. Então existe-se um dono disso aí, meu amado. E esse Senhor é o Deus Todo-Poderoso, a Ele pertence tudo que existe no universo. E isso precisa ficar muito bem claro aqui para nós. Inclusive, nós não temos nada de nós mesmos, nada pertence a nós, inclusive até o fôlego de vida. Deus é quem dá para mim e para você. Então existe esse Deus maravilhoso, tá? que é o dono de todo o universo, de todo o cosmos. Agora, quando a gente entendendo isso aqui, já é um passo muito importante para nós sermos mais humildes, tá? Porque muitas pessoas batem no seu peito e acham, né, que não tem que prestar conta a ninguém, que ele é o dono de si mesmo. Não é bem assim não, meu amado. Tá? Mas olha só, graças a quem é que nós obtemos, né, os nossos bens? Quem sabe eu estou falando aqui para alguém, para você, quem sabe que é uma pessoa financeiramente abastada, amém por isso, né? Quem sabe você tem aí sua casa, sua boa casa, seus carros, seu carro, né, seus móveis, seus imóveis, o seu bom emprego, né, sua situação financeira, uma situação muito boa. E como eu estou falando também para alguém que não tem isso tudo, e, enfim, mas a pergunta é essa: graças a quem é que você obteve, que você obtém, todos nós obtemos as nossas coisas, né? Exatamente os nossos bens, ou sendo grandes ou pequenos, mas graças a quem? A resposta está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18. Olha a resposta que Deus dá aqui, olha. E Deus começa nos aconselhando assim, olha: não digas, pois no teu coração, a minha força e o meu poder do meu braço foi que me adquiriram essas riquezas. Olha o que Deus está falando. Nunca devemos dizer isso, tá? Ah, foi meu braço, foi minha inteligência, foi minha força. Continuando aqui, ó. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá força para adquirir essas coisas. Então aqui está, meu amado, né? Um conselho que Deus está dando aqui para você, para mim, para todo ser humano. Nós nunca devemos achar que nós conseguimos pelos nossos próprios méritos, nossas próprias forças. Não. Existe um Deus que, logicamente, que deu vida, que está dando vida para você, que deu saber para você estudar, que te manteve com vida, que abriu a porta de um emprego, enfim, tudo que você tem, tudo que eu tenho, tudo que nós temos, logicamente, é graças ao nosso Deus. Devemos dar graças a Deus, porque Ele é o doador. Nós não temos nada, absolutamente nada. Tanto é que no ser humano ele nasce e logicamente, se não fosse alguém para lhe vestir, iria voltar para a sepultura. Nós nascemos sem nada e do ser humano nasce sem nada e ele volta para a sepultura, para o pó da terra, sem nada também. Devemos pensar bem nessas coisas aqui, meu amado. Então isso aqui, como eu falei, traz humildade para a gente. Devemos parar e pensar nessas coisas. Tudo pertence a Deus. Foi Deus quem concedeu para nós os meios para nós conseguirmos logicamente. Bem, agora, já que tudo pertence a Deus,
Mas existe uma parte aí que Deus, ele até por misericórdia, ele estabeleceu, ele designou aqui, está na sua palavra aqui, que nós vamos ver aqui também, que parte de nossas entradas pertence a Deus. Que parte das nossas entradas, dos nossos bens, pertence a Deus, de tudo aquilo que a gente ganha, ou seja muito, ou seja pouco. Então tem uma parte que Deus designou especificamente. Tudo é dele, tudo. Mas desse tudo, ele tem uma parte que ele especificou, né? Não, essa parte aqui pertence a mim. Deus ele fala claramente. Está lá em Levítico capítulo 27, versículo 30 e o 32. Levítico capítulo 27, versículo 30 e 32. Assim diz o Senhor, olha só. Todos os dízimos da terra, olha aqui, todos os dízimos da terra, ou sejam da semente da terra, ou sejam das frutas das árvores, pertence ao Senhor. Santos são ao Senhor. Todos os dízimos do gado ou do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, a 10ª parte será santa ao Senhor. Então Deus aqui orientando de uma maneira específica para o seu povo, para os seus servos, porque Deus tem os seus servos. Quem são os servos de Deus? Os servos verdadeiros de Deus são aqueles que abrem o seu coração e que, logicamente, que tem a Deus como seu Deus da sua vida e que estão dispostas a lhe obedecer e andar de acordo com os seus sagrados conselhos que está na sua palavra, que obedece a Deus, que anda nos caminhos sagrados de Deus. Então aqui, Deus especificou então o que? O chamado de a 10ª parte. Então de todas as nossas entradas, deu aqui alguns exemplos aqui, de tudo que um cristão ele ganha, tá? Fala que a 10ª parte... Tá? E tem nome, essa 10ª parte é chamada de dízimo. Dízimo é a 10ª parte. Então fala que isso aqui, especificamente falando, é uma parte que deve ser reservada para Deus. Observe bem que eu falei e vou repetir. Tudo que nós temos é de Deus na realidade. Mas Deus dá 90%, ele deixa na minha mão, na sua mão, para nós administrarmos. Nós somos apenas administradores, quer dizer, um administrador é que administra algo que não é dele, existe um dono, ou um mordomo, né, que cuida, né, dos bens do seu senhor. Então, 90%, de 100%, 90% ele deixa para nós administrarmos. Mas 10% deve ser reservado exclusivamente para ele. E você pode perguntar aqui, mas Roberto, então se Deus é o Criador do universo, do ouro, da prata, do diamante, de tudo que existe, foi Ele quem criou, então Ele precisa disso? Deus precisa? Claro que não. Deus não precisa de nada, irmão. Deus, Ele é o Criador de todo ouro, de toda a prata, de todas as fortunas, de tudo que existe no universo, como nós já vimos, tudo é de Deus. Tá? Então por que ele pediu 10% aqui? Isso aqui é para o nosso próprio bem, meu amado. Sempre quando Deus pede para nós fazermos alguma coisa, não é que Ele precise de nós. Deus não precisa de mim nem de você, meu amado. Ora, se eu fizer a vontade de Deus, Deus ele é Deus. Se eu não fizer, Ele continua sendo Deus. Tá? Então é interessante nós entendermos isso aqui. Tá? Então Deus não precisa da vontade de ninguém. Tá? Então observe bem aqui, esse detalhe aqui, que esses 10% aqui tem um objetivo, é para Deus, mas existe um objetivo para isso aqui. Olha só, aprovou Jesus Cristo quando Ele esteve aqui, Ele aprovou esse sistema de dízimos aqui na terra. Olha, é um assunto aqui melindroso, quando se fala aqui em dízimo, né, é um assunto muito melindroso, tá? Porque infelizmente existe pessoas que são mal intencionadas, que usam esses textos aqui, né, e se pautam todo o seu ministério apenas em dinheiro, tá? E não ensina a palavra de Deus, não ensina as outras coisas de Deus. Mas dentro da igreja de Deus, entre o povo de Deus, existe sim isso aqui na igreja de Deus, entre o povo de Deus, a questão do dízimo, ele é bíblico, sempre foi, não é invenção. E abrindo aqui, até um parênteses aqui, muito cuidado, porque eu tenho visto, a gente tem visto que tem surgido pessoas no mundo cristão aí se opondo ferrenhamente, quando se fala de dízimo, então eles se opõem ferrenhamente a isso aqui, esses ensinos de Deus.
Ele diz que dízimo não existe, isso era no Velho Testamento, pega alguns textos aí assim que não tem nada a ver com torce o significado. Então, muito cuidado, tá? Porque a questão do dízimo exatamente é um princípio, tá? E os princípios não mudam nunca, meu amado. Então, o que acontece, tá? Vamos ver aqui mais aqui, olha. Quando Jesus Cristo, porque o importante, né, é ver se Jesus Cristo ele veio para dar o exemplo aqui para nós. Jesus falou assim, ó, assim como eu fiz, façai-vos também. Tá? Então sempre foi observado a questão do dízimo no povo do Velho Testamento, pelos servos de Deus, pelo povo de Deus. A questão do dízimo, isso aqui foi indiscutível, que isso é bíblico. Tá? E Jesus, quando ele esteve aqui, ele aprovou isso, a questão do dízimo ou não? Sim. Está lá em São Mateus, por exemplo, capítulo 23, versículo 23, ouça aqui a palavra do próprio Jesus Cristo. Então, quando ele estava ali lançando uma crítica, repreendendo ali os escribas, os fariseus, que eram duas classes de pessoas ali que davam muita dor de cabeça, vamos dizer assim, tá? E eles brigavam entre si, e muitos se opõem ali a próprio Jesus Cristo ali, porque estavam sem Deus, muitos deles ali, logicamente, sem Cristo no coração. Então, observe bem que ele, criticando, mas ele falou algo assim, vamos ler aqui, ó, São Mateus 23, versículo 23. Assim disse Jesus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, explicando isso aqui, essa repreensão que Jesus fez a muitos escribas e fariseus que existiu ali, é que é o seguinte, era uma contradição ali. Então, o que ia acontecer? Eles eram fiéis, tá? Nos dízimos, eles eram fiéis a Deus. Olha que eles dizimavam o hortelã, o endro, o cominho, as mínimas coisas das suas entradas, eles eram fiéis, eles dizimavam. No entanto, estavam fazendo uma outra coisa totalmente errada. Eles desprezavam o mais importante, né? Que era o juízo, a misericórdia, a fé. Então, quer dizer, o dízimo faz parte, logicamente, né, do plano de Deus. Então, um cristão verdadeiro, ele não deve, para ser um cristão, obedecer só essa questão do dízimo, das ofertas, não. E as outras coisas que a gente aprende também, que estamos estudando aqui também. Questão do regime alimentar, questão da santa lei de Deus. Entendeu? Então, um cristão deve obedecer todos os ensinos sagrados de Deus. E esses escribas e os fariseus, muitos deles ali, era isso que eles faziam. Eles eram fiéis nessa parte, no mínimo detalhe dos dízimos, mas nas outras partes eles desprezavam. Não tinham amor, não tinham misericórdia com as pessoas, né? Assim por diante, né? E Jesus falou, vocês devem fazer isso, dizimar, ser fiel no dízimo, mas também não devem omitir as outras coisas. É isso que Jesus falou aqui. Então, foi aprovado por Jesus, sim, os dízimos, sim, aprovado por Jesus no Novo Testamento, viu? O que é que acontece com muitos que são infiéis? Agora, observe bem. Quando a pessoa é infiel a Deus, que tem conhecimento, que tem luz acerca do assunto, né? E ele se mantém na sua infidelidade, que inclusive uma das maiores tentações é quando se trata de assunto financeiro, que vem mexer com a pessoa, meter a mão no bolso, né, quando se trata de dinheiro. Inclusive, não é à toa que Jesus Cristo falou de que muitas pessoas, muitas vão se perder por causa do seu dinheiro. Muitas pessoas. Então, uma das maneiras, inclusive, de Deus separar os dízimos e as ofertas, é exatamente isso, para que a gente não coloque o nosso coração, tá, no dinheiro, nos bens, nessas coisas seculares. Sempre saber que existe um senhorio, existe um Senhor nosso, o nosso Deus, o nosso Pai do céu, que Ele é dono de todas as coisas. Isso nos faz lembrar de que existe um verdadeiro dono, que é Deus. É um dos motivos, tá? Mas observe bem o que acontece com a pessoa quando ele sabe, já tem luz acerca desses assuntos, dos dízimos, das ofertas, tá? E simplesmente não é fiel a Deus. Ele não devolve essa parte que pertence a Deus para algum motivo que nós vamos daqui para frente, na frente a gente vai ver isso aqui. Ó. Então o que é que ocorre? Isso aconteceu no tempo do profeta Ageu. Estava acontecendo isso entre o povo de Deus, entre muitos deles, né? Eles ganhavam, estavam ganhando, escolhiam ali, mas não rendia. Olha só, vou ler aqui, ó. Ageu capítulo 1, versículo 6. Tá? O que é que acontece com muitos que não são fiéis a Deus?
que tem luz, que tem conhecimento, que já sabe, mas mesmo sabendo, são infiéis a Deus. Ageu capítulo 1, versículo 6. Assim diz o Senhor. Deus falou aqui, através do profeta: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo em um saquetel furado. Olha só o que nos fala aqui, vocês entenderam? Então aqui é o que acontece, meu mano. Quando uma pessoa ele é infiel a Deus acerca desse assunto aqui, que é o dízimo das ofertas, se mantém na infidelidade, pode ter certeza que não vai ter como ser uma pessoa abençoada por Deus. Outras palavras, é um dinheiro que se torna amaldiçoado. Maldiçoado. Por quê? Porque nada vai render. Quanto mais ele ganha, ele pode até ganhar, mas é como se fala aqui, é como colocar o seu dinheiro, os seus bens num saquetel furado. Saquetel furado, vamos ilustrar o que é isso aqui. O que acontece, saquetel furado, é você fazer um saco, tipo assim um coador, aquele coador antigo, que muito coador de fazer café, né, que coador, que a pessoa fazia antigamente, né, faz muito assim no interior se usa dele assim. Então, o que acontece? Se você pegasse ali aquele saquetel, aquele coador, e fosse botar o seu dinheiro, os seus bens, o seu ouro, a sua prata ali, e ir acumulando, tudo bem, né? Isso, ia acumulando. Mas o que aconteceria se fosse furado? Se tivesse um buraco no fundo desse coador, desse saquetel, fosse furado, sabe o que ia acontecer? Você botava em cima e, logicamente, caía, saia lá embaixo. Está entendendo? É isso que Deus está falando aqui, olha. Tá? Aquele que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Quer dizer, não rende, some tudo, desaparece, porque não tem as bênçãos de Deus. É isso que Deus está falando. Então, teve uma fase que estava acontecendo com muitos que se diziam de Deus, mas estavam sendo infiéis nisso aqui, no dízimo, nas ofertas, e eles ganhavam, eles escolhiam, faziam as colheitas, mas não rendiam o seu dinheiro, porque era um dinheiro que não era abençoado por Deus. Pois é o mesmo princípio também, tá? Para todo. E o diabo sabe disso aqui, e ele tenta de todas as maneiras, porque ele sabe que no momento que uma pessoa, um servo de Deus, for fiel nesse aspecto aqui também, do dízimo das ofertas, exercer a sua fidelidade, ele vai ser uma pessoa grandemente abençoada por Deus nos seus bens, e tudo vai ser abençoado. Uma coisa impressionante isso aqui, tá? Então, existem muitos cristãos que passam por muitas dificuldades financeiras e às vezes não sabem ou fingem ou não querem saber o porquê. Mas temos que parar, quando alguma coisa não está indo bem com a gente, tem que desconfiar. Temos que parar um pouco, seguir aquele conselho que Paulo fala: examine esse homem a si mesmo. Então devemos parar um pouco e fazer uma análise, ver o que está de errado, o que eu estou fazendo de errado, será que eu estou alguma coisa desobedecendo a Deus? Enfim, para a gente ver isso aqui, meu mano, tá? Devemos desconfiar quando as coisas só dão errado para a vida de um cristão, principalmente na área financeira. Então, muitos cristãos, não são poucos, eles estão perdendo grandes bênçãos de Deus, tá? Não conseguem prosperar nas suas coisas, financeiramente falando, nos seus bens, porque não são fiéis a Deus nesse aspecto aqui do dízimo, que é 10%, né? E nas ofertas também. Mas observe aqui, vem aquela pergunta: Roberto, você está falando aqui, tudo bem, eu estou mostrando na Bíblia, mas Deus precisa para si? Já falei que não, ele é dono da ouro e da prata. Então, para que é que ele estabeleceu? Então, existem alguns motivos, um desses eu já falei também no início, que é para a gente não colocar o nosso coração nesses bens. Tá? No momento que você devolve, sendo de bom grado, com todo amor, a força motivadora tem que ser o amor, logicamente, a gratidão, tá? Então você está reconhecendo ao devolver de que existe um Senhor, o seu Deus, que na realidade é o dono de tudo, e que você está devolvendo como gratidão aquilo que pertence a Ele. Tem pessoas que falam assim: eu vou dar o dízimo de Deus. Está errado quem fala assim. Nós não devemos falar assim. Nós não estamos dando nada para Deus. Nós estamos devolvendo o que é de Deus. Na realidade, tudo é de Deus, como nós já vimos. Tá? Então, não devemos dizer assim: eu vou devolver, né, o dízimo sagrado do meu Deus, do meu Senhor. Tá? Nós não estamos dando. Vou dar o dízimo. Não estamos dando nada. Nós estamos devolvendo aquilo que é de Deus. É uma parte que Deus estabeleceu
para ele. Mas outro motivo muito importante, por que ele estabeleceu esse sistema, né, dos dízimos, das ofertas para o seu povo aqui na terra, tanto no Velho como no Novo Testamento, porque a sua igreja está aqui. Vocês lembram que Jesus falou, eu falei no início também, que Jesus disse que deu uma missão sagrada para a sua igreja, de ir por todo mundo e pregar o evangelho em todos os lugares? Agora você vai entender o porquê, um dos grandes motivos. Amado, o que ocorre é que é o seguinte, nós sabemos que aqui nessa terra existe a mola, que chama-se a mola mestra, a mola do mundo, que é o dinheiro, não é isso? Nós sabemos que tudo gira em torno do dinheiro aqui nessa terra. Para você comprar, você vender, para tudo, absolutamente tudo, né, é o dinheiro. Bem, você está entendendo isso aqui, né? Aqui na terra é assim, nos outros mundos que não caíram em pecado não existe dinheiro. E quando nós formos para o céu, lá não vai ser preciso dinheiro. E depois na nova terra também não vai ter dinheiro, tá? Não vai ser preciso isso, meu amado. Teremos tudo com fartura por toda a eternidade. Mas aqui, nesse mundo de pecado, então existe uma coisa chamada dinheiro, né? Então o que acontece? Nós temos uma missão de pregar o evangelho em todos os lugares. Queridos, então observe bem. Aqui está. Em que é empregado esse dízimo? Para que é que Deus requer esses 10%? Para ele e para si mesmo não é, que ele não precisa, como nós já vimos. Ele é Deus, né? Mas é para o quê? Vou ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de 13 e 14. Aqui, Deus explicando para que é que ele requer esses 10% aqui. Um dos grandes motivos. Aqui está, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 e 14. Assim diz o Senhor. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado come do que é do templo? E o que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Olha aqui, é um dos textos aqui, Deus explicando aqui para nós, né? Existem outros textos também, mas esse aqui é bem claro, bem específico. Então, meu amado, a Santa Igreja de Deus, né, com tudo aqui nessa terra gira em torno de dinheiro preciso, como é que a igreja pode se expandir por todo o mundo, né, sem a questão de dinheiro? Por exemplo, quando uma pessoa se batiza, geralmente ele ganha uma Bíblia gratuitamente, ganha uma Bíblia sagrada, né, essas lições que se fazem, que você recebe, isso tudo, meu amado, custa dinheiro com toda certeza, isso não foi de graça. Observe bem, eu vou falar uma coisa aqui muito bem clara, meu amado, Deus tem um plano, chamado plano da salvação, tá? Esse plano que Deus fez. Então, esse plano, no plano de Deus, é para pregar o evangelho para todo mundo, então tudo gira em torno do dinheiro. Vocês sabem que para ser construída uma igreja é preciso que se compre um terreno, né? Isso tem que comprar, tem que ter dinheiro. Tem que comprar um material de construção, tem que ter dinheiro, tem que pagar ali os pedreiros, construtores, tem que ter dinheiro, comprar as lâmpadas, tudo tem que ter dinheiro em torno do dinheiro. Para você comprar material, né, um microfone, você comprar um material para usar no evangelho, para você fazer uma viagem missionária, tudo tem que ter dinheiro. A igreja, como é que ela vai exatamente? Porque, queridos, Deus nunca se propôs, tá, a mandar do céu, tá, os seus anjos trazendo aqueles fardos, aqueles sacos de dinheiro para dar para a sua igreja. Aí já seria, querido, já seria moleza demais. Já é querer o céu já a preço de banana. Desculpa que é um linguajar aqui, seria querer a salvação a preço de banana, meu amado. Temos que ver o que é que Jesus Cristo fez por mim. Olha, devemos olhar para Jesus Cristo, o que ele fez há 2000 anos atrás, o sacrifício, o que ele passou, o que ele suportou, a sua vida, a sua gota de sangue, tudo foi derramado ali naquela cruz por causa de mim e de você, por amor de mim e a você. Então é o mínimo que nós podemos fazer com gratidão, queridos. É exatamente isso aqui. Então, como nós vimos, então nós temos uma parte de pregar o evangelho, que é a nossa parte, tá? Logicamente, com o Espírito Santo, logicamente, nos usando, aquele que nos usa, né? Então nós temos que ser do nosso suor, do nosso rosto, da nossa batalha. Isso é uma maneira de agradecermos a Deus, de gratidão, é um privilégio que Deus está dando. Então no momento então que eu sou fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, que isso é bíblico, isso aqui, existe pactos também. No momento que eu sou fiel a Deus, eu estou logicamente contribuindo, eu estou também participando da pregação do Evangelho
Evangelho, eu estou também apressando a bendita volta do meu Salvador Jesus Cristo, porque esse Evangelho do Reino precisa ser pregado em todo o mundo. Todas as pessoas no mundo, seja quem for, não interessa, tem um sagrado direito que Deus dá de ter conhecimento, de saber que existe um Deus Todo-Poderoso que tem um plano para a sua salvação. Eles precisam saber disso. Você entendeu aqui agora? É para a manutenção da obra de Deus, meu amado, da obra de Deus, tá? É para a manutenção da obra de Deus. Então, você já entendeu agora, com certeza, eu creio que você entendeu, tá? Que a maior parte desse dia é para isso aqui. E Deus, logicamente, que vê, que sabe de todas as coisas, que vê todas as coisas, Ele vai dar a recompensa. E aqui, um último texto aqui, para nós encerrarmos aqui. Então, existe uma bênção maravilhosa que Deus promete ao fiel dizimista? Existe ou não existe acerca desse assunto? Tem uma bênção específica de Deus que Ele promete para um fiel dizimista? Sim, com toda certeza. E olha, querido, estou só mostrando onde é que está escrito aqui. Tudo que eu falo aqui não é de mim, eu estou só mostrando para você. Então existe uma bênção, e o diabo, Satanás, ele sabe disso aí. E ele sabe que no momento que uma pessoa começa a obedecer os sagrados conselhos de Deus, seja em qual for o aspecto, e começa a colocar em prática, obedecendo na sua vida, ele sabe, Satanás sabe que aquela pessoa vai ser uma pessoa grandemente abençoada por Deus. E o diabo não quer que você seja abençoado. O diabo não quer que você receba as bênçãos de Deus, que nem você, e nem eu, e nem ninguém. Tá? Então é simples assim de se entender quem está por trás disso tudo, tá? Então aqui está uma bênção maravilhosa que Deus promete, né, ao fiel dizimista. Existe? Existe. Está lá, muito conhecido no mundo evangélico. Malaquias capítulo 3, versículo 11, 10 e 11. Agora observe bem a maneira como Deus fala aqui. Olha. Malaquias capítulo 3, versículo 10 e 11. Assim diz o Senhor: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Olha que promessa aqui, olha. Primeiro ele fala: meu filho, faça isso, devolva os seus dízimos. Tá aqui, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ele fala aqui, ó, para que haja mantimento na minha casa. Esse mantimento é isso, para que haja os meios financeiros necessários para que se expanda, para que a igreja de Deus ela cresça, construa e também ajude também na parte, exatamente na parte de alimentos, mesmo literalmente falando, para tantas pessoas que não têm, de cesta básica, tantas coisas, ou às vezes um remédio que uma pessoa não tem, e a igreja adventista ela é muito presente nisso aqui. Diga-se de passagem, a igreja adventista sétimo dia ela é muito presente, existe um departamento chamado a ADRA, tá? Que ela, vamos dizer assim, ela está em todas praticamente. Onde tem guerra, onde tem terremoto, né, a ADRA se faz presente ali e sem olhar quem fazendo bem. Então esses bens, né, muitos deles, logicamente, são do suor, logicamente, dos filhos de Deus, dos seus dízimos, das suas ofertas, né, da sua fidelidade, ajudando as pessoas sem distinção. Então, lendo o texto aqui novamente: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ó, e depois, fazei prova de mim. Olha aqui o desafio de Deus. Primeiro ele fala assim: meu filho, traga, seja fiel, devolva, seja fiel no dízimo, nas ofertas, nos seus pactos. Até fala assim: e depois fazei prova de mim. Ele desafia aqui, ó, continuando aqui: diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Aqui está, meu amado, com chave de ouro a nossa lição de hoje. Tá? Então, Deus está fazendo esse desafio para você, esse apelo para você. Seja fiel a Deus, através dos dízimos, das suas ofertas, dos seus pactos, tá? Porque aqui, quando fala em dízimo, assim, mas também a oferta, meu amado. Agora explicando um detalhe aqui, ó, um detalhe aqui para nós encerrarmos aqui essa nossa lição de hoje, tá? Então, dízimo, mas existe as ofertas também. Só que tem um detalhe muito importante. Aí é que se prova, Deus ele é muito sábio, aí é que se prova verdadeiramente o coração de uma pessoa que ama Deus de verdade. Não é tanto pelos dízimos não, é pelo dízimo, mas também tem outro. Observe bem que o dízimo, Deus já estipula claramente, e fala que é 10%.
né? Uma décima parte, ele já diz, é 10%. Então existe tipos de cristãos que devolve até o dízimo, até ou achando ruim ou não achando, ou com um pouco de tristeza ou não, e devolve. Até porque se devolver com tristeza, nos fala Deus que Deus nem aceita isso, mas a gente devolve, né? Uns, né? Todos. Então tem uns tipos de cristãos que, às vezes com um pouco de dó, mas devolve aqueles 10%, porque Deus está dizendo que é 10%. Mas a verdadeira fidelidade se demonstra não é só no dia, mas principalmente também nas ofertas. Por quê? Porque as ofertas, Deus não estipulou quanto deve ser, não é estipulado por Deus. Isso fica a cargo do coração de cada cristão. Em outras palavras, uma pessoa que é fiel a Deus, que faz a vontade de Deus, movido pelo amor, que quer que Jesus Cristo volte, que quer que a salvação, que o Evangelho seja pregado logo, que ama a Deus, que faz por amor, que a força motivadora tem que ser o amor. Então essa pessoa vai ser fiel nos dízimos e vai ser fiel também nas ofertas. Só que é o seguinte, só que os dízimos é 10% e nas ofertas também ele vai ser grandemente generoso. Deus não estipula exatamente para ver o coração daquela pessoa. Existem cristãos que devolvem, até que devolvem os 10%, mas quando chega nas ofertas, sinceramente, é uma decepção, é uma vergonha. Não estão sendo fiéis. E Deus fala, tem lá em um texto que do Malaquias, Deus fala, né? Roubará o homem a Deus. Em que te roubamos? Muitos perguntam. Deus fala assim, no dízimo e nas ofertas. Então, Deus fala que existem muitas pessoas que se consideram cristãos, não estou generalizando, que estão roubando a Deus. Como? Através dos dízimos e nas ofertas. E ele fala mais ainda profundamente. Ele fala que é amaldiçoado quem assim o está fazendo. Não tem como receber as bênçãos de Deus quem é infiel a Deus nessa questão do dízimo e nas ofertas. Não tem como prosperar, tá? Da parte de Deus, não. Então, meu querido amado, minha amada, que esta lição possa ter sido útil para você. Então, finalizando aqui, os dízimos e as ofertas são bíblicas, sim. Isso é bíblico, está na palavra de próprio Jesus Cristo, ele aprovou quando esteve aqui. Então, quando vocês verem alguém que, como eu falei, estão se levantando, o diabo usa todos os seus tipos de instrumento, com certas doutrinas falsas por aí, certas filosofias humanas, mundanas. Então, existem algumas pessoas no mundo, até evangélico, dizendo que isso aí é uma coisa que Deus não quer mais, acabou, era coisa do Velho Testamento. Isso não é verdade. Tá? A questão dos dízimos, das ofertas, sempre existiu e sempre existe, né, enquanto nós estivermos aqui. E o objetivo é esse, para que o Evangelho seja prorrogado, seja propagado, seja, né, pregado em tudo. Nós já vimos claramente que o objetivo é esse aqui, tá? Para que haja mantimento na minha casa, fala Deus. Para que a igreja tenha como pagar sua energia, tudo é pago, nada é de graça. Não vão pensar, vocês devem saber muito bem, que não é o governo que dá tudo não para a igreja de jeito nenhum, tá? Então tem que ser o quê? Da fidelidade dos servos verdadeiros de Deus. Então que você possa também ter entendido, aceitado e passe a colocar em prática também esse aspecto. Para que quando Jesus Cristo vier muito em breve, acerca desse assunto, dessa lição de hoje, da fidelidade, do dízimo das ofertas, Jesus Cristo possa olhar nos seus olhos e possa dizer para você e para mim também, bem-estar, meu servo bom e fiel, sobre o pouco tu foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Esse é o meu desejo e minha oração. Amém e amém.